esse bração aberto, dá um abraço nesse irmão, nessa irmã que está do seu lado. Fala para ela, que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Quem está atrás, vem chegando um pouquinho para frente. Pode vir, a gente não morde. Vamos se achegando. Pessoal, vamos lá, vamos se achegando, vamos se ajeitando aqui. Amém? Amém? Antes da gente dar uma animadinha, a gente fazer uma aeróbica de Jesus. Ontem nós estávamos numa reunião, preparando o melhor para que pudesse acontecer hoje, né? A gente faz uma reunião, a gente está procurando melhorar. Com a graça de Deus a gente vai conseguir. E nós compartilhávamos com o irmão, porque às vezes na nossa vida acontece várias tempestades, né? Às vezes as tempestades vêm tudo de cada lado. Tem dia que vem daqui, tem dia que vem de lá, né? A gente nunca sabe. E eu lembrava, e o Senhor me recordava aquela passagem onde Jesus caminhava sobre as águas e eles, os discípulos todos no barco, onde eles veem lá, acha que é o fantasma. Aí os discípulos, não, é o mestre. E Jesus caminhava e Pedro, com a sua impulsividade, falou, mestre, quero ir até aí. Jesus fala, então vem. Pedro começou a caminhar nas águas. Aí logo depois, o que aconteceu? Vocês lembram? Ele começou a afundar. Por que ele começou a afundar? Parou de ter fé? Pode ser. Ele parou de ter fé. Por que Pedro começou a afundar? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Aí onde ele começou a perder a fé dele, começou a afundar. Aí que está, meu irmão, minha irmã. A tempestade, como eu falei, ela vai vir de tudo quanto é lado para a nossa vida. Só que se a gente tirar os olhos de Jesus, aí nós vamos afundar. Então o importante para nós é o quê? Não tirar os nossos olhos de Jesus. Está difícil? Está complicado? Mantenha o olho nele. Mas o milagre às vezes não é eu caminhar sobre as águas. O Senhor falava isso no coração. Não é eu caminhar sobre as águas que é o tchan da coisa. Mas qual que é o milagre? Qual que é a graça? Qual que é a força? É a minha decisão de querer viver algo novo. É a minha decisão de querer viver o extraordinário. É a minha decisão de querer viver o milagre. Onde estava o milagre de Pedro ali? A hora que ele decidiu sair do barco e não caminhar sobre as águas. Mas a força, o milagre aconteceu ali. A hora que eu falo, eu vou sair do barco. O milagre se dá quando eu dou o primeiro passo. E do resto, eu tenho que confiar em Deus. Amém? São só palavras que o Senhor colocava no meu coração para a gente começar essa noite. Não é a pregação já, viu? A pregação é da Ana, não é minha. Mas o Senhor me colocava aqui lá em Romanos 8, 16. Porquanto não recebeste o espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. O espírito dá testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus, e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém? Somos filhos do Senhor, somos filhos amados de Jesus. Quando Pedro afundou, o que Jesus fez? Se curvou e estendeu o braço. Na nossa vida sim, o Senhor conhece o nosso coração, por mais que às vezes nós nos desesperamos na tempestade, que talvez nós confiamos, mas temos as nossas fraquezas, né, as nossas falhas, e a gente titubeia, tira os olhos de Jesus. Jesus vem e nos ergue pela mão, porque nós somos filhos amados dele. Isso que eu quero que você entenda, isso que o Senhor quer que nós entendamos nessa noite, que nós somos filhos amados dele, e somos herdeiros pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem ao nosso coração pelo nosso falar que nós somos também herdeiros e filhos do Senhor, amém? Então, habita em nós o Espírito Santo de Deus, amém? Não ouvi, amém? Sim ou não? Você é templo do Espírito Santo de Deus? Fala, eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Bate no seu coração, vamos lá, fala para você mesmo, eu sou templo do Espírito Santo de Deus, amém? Cadê o Marquinho? Cadê o chefe? Ô chefe, vem cá.
Vem comigo assim lá embaixo, ó. Nas palminhas assim lá embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. Dobra a coluna um pouquinho, ó. Dobra a coluna, isso. Vem cá comigo, Marquinho. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o quê? Seja bem-vindo lá embaixo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. a minha casa Também tua casa, a minha família é o meu pra lá todo lugar. mundo. Vem em mim, morar. pra esquerda. Oh, Marquinhos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Fala pro Espírito Santo. Espírito Santo, o meu coração é o teu lar. E seja bem-vindo, Seja bem-vindo, Espírito, Santo. a A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. vem em mim. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Então fala, quero ser Quero ser o templo vivo e te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. quero ser Quero ser o templo vivo e te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. Chorei. Ó. Quero ser um templo vivo. Quero ser um templo vivo. Tá melhorando, né, Ana? Dá pra ficar melhor. Mas dá pra ficar melhor. Quero ser um templo vivo. Aí, ó, gruda, mas gruda. Chega junto na cintura do seu irmão aí, ó. E te levar. Amém? Mas tem que grudar, ó. Ah, vamos junto. Vamos, ninguém fica para trás. Amém? Ó, nosso caminho é o céu, amém? Ninguém fica para trás. Bora? Então vamos lá, um refrãozinho. Vamos lá. Quero Ser o templo vivo e te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. Quero ser o templo vivo e te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor, do teu amor. do teu amor. Sai pro lugar, faz festa pra Jesus. Amém? Quem é templo vivo do Senhor? Levanta a mão. Amém. Agora nós temos uma musiquinha nova. A gente pegou essa que é das antigas, só para aquecer, tá bom? Eu quero chamar aqui o pessoal da acolhida. Falaram que ele estava bem ensaiadinho. O pessoal da acolhida, chega mais com a gente aqui. Ô Marquinhos, por que você foi embora, pai? Não, vem aqui comigo. Deixa eu sozinho aqui não. O Marcos sabe a coreografia. Mas antes, tem uma frase que eu gosto muito. Vamos lá, vem aqui pessoal, fica aqui na frente, ó. Tem uma frase que uma vez eu ouvi. Vamos lá pessoal, amém? Ó, tem uma frase que fala assim, ó. A felicidade suprema não é ser amado por aquilo que você é, mas apesar daquilo que você é, Vanessa. Sabe, com alguém que te ama, os teus amar as qualidades é fácil. Agora a gente amar os defeitos da pessoa é difícil. Não que eu precise ter o síndrome de Gabriela, não é assim que fala? Eu nasci assim, vamos morrer assim. Não, nós temos que buscar ser melhor. Mas você tem do lado, você poder ser amado, apesar daquilo que você é, dos seus jeitinhos, das suas chatices, isso é uma bênção, tá?
E eu quero dizer isso porque você, cada um de nós aqui, meu irmão, minha irmã, somos, como falei, filhos do Senhor, amados por Deus. E o Senhor lá em Gênesis fala, Deus, faça-se, o Senhor falou, faça-se o homem a sua imagem e semelhança. Então nós somos a imagem e semelhança de? Então tá bom. Então fala para o irmãozinho que está do seu lado, você é a imagem e semelhança do Senhor. Se for ela, você fala assim, ó, você é lindona de Deus. Se for ele, fala, você é lindão de Deus. Fala para ele, fala para ela, ó, você é lindona, minha irmã, você é lindona. Você é lindão. Olha só que benção, glória a Deus. Amém? E a gente vai cantar assim, ó. Estão ensaiadinho? Não, falaram que estava, mas agora, ô Michele, vem comigo, filha. Ainda bem que você chegou, glória. Vamos, Flávio, vamos lá. A gente vai cantar assim, ó. Porque eu tenho medo de ser o que sou, se tudo que sou, Deus fez por amor. Assim, ó. Porque eu tenho medo de ser o que sou, se tudo que sou, Deus fez por amor. Vamos lá. Eu estou tentando relembrar também. Vamos lá, primeira parte, ó. Porque eu tenho medo de ser o que sou, se tudo que sou, Deus fez por amor. porque eu tenho medo de ser o que sou. Se tudo que sou, Deus fez por amor. Amém? Só as vozes lá, vamos ver se todo mundo pegou. Assim, ó. Tipo assim, ó. Debochinho, beleza? Vamos lá. Porque eu tenho medo de ser o que sou, o que sou, Deus fez por amor. Então vai, ó. Ok. Vai de baixo pra cima, tá bom? Pode ser. Não vai. Porque, vamos lá, devagar, peraí, segura aí. Porque eu tenho medo de ser o que, de baixo, de tudo que sou, Deus fez por amor. Então é uma assim, ó. Tudo que sou, Deus fez por amor. Dois coraçãozinhos. Vamos lá? Vamos lá. Acelera. 3, 4. Porque eu tenho medo de ser o que sou, se tudo que sou, Deus fez por amor. Por que eu tenho medo de ser o que sou, se tudo que sou, Deus fez por amor. Aí a segunda parte. Sou Filho de Deus, do jeito que sou, assim sou. Aí a gente vai fazer assim, ó. De Deus, do jeito que sou, assim sou eu. Sou filho de Deus, do jeito que sou, assim sou eu. Com sorriso aberto. Põe a mão embaixo do queixo. Com sorriso aberto, por Deus está perto. A gente vai fazer assim, ó, o coração, por Deus está perto. Aí eu chego, ó. Vamos lá. Sou filho de Deus, do jeito que sou, assim sou eu. Com sorriso aberto, pois Deus está perto do meu coração. Do meu coração. Sou filho de Deus, do jeito que sou, assim sou eu. Com sorriso aberto, pois Deus está perto do meu coração. Deu para entender? Então vamos lá. Sou filho de Deus, do jeito que sou, com sorriso aberto, sorriso aberto, com Deus está perto. Ó, Deus está perto. Você tem que fazer o coraçãozinho aqui na frente e ó, nós que chega. Amém? Ó, coração, ó. Ô Igor, ensina esse pedaço da perna aí para frente. Ah, tá. Perninha na frente, ó. Pois Deus está perto. É assim? É. Então vamos lá mais uma vez. Sou filho de Deus, do jeito que sou, assim sou eu. Com sorriso aberto, pois Deus está perto do meu coração, do meu coração. Seu filho. Agora nós vai pro refrão. Vem, Marquinhos, fazer comigo essa parte, irmão. Olha, aí o refrão a gente vai cantar assim, ó. Eu sou lindão
culpa tenho eu? Se Deus me fez assim, lindão eu sou. Só, eu sou lindão. Que culpa tenho eu? Se Deus me fez assim, lindão eu sou. Espera aí. Os homens, os peitos de pomba, estufa aí, ó. Os homens é assim. As mulheres, lindão eu sou. Vocês vão fazer assim, ó. Lindão eu sou. É assim, Denise? É assim. É que as mulheres eu não sei direito. Lindão eu sou. As mulheres são charmosas. É, as mulheres são no charme, os homens não. Aqui, ó. Estufa o peito pra fora aí. Peito de pombo. Mas não para de respirar, não. Amém? Só o refrão. O refrão é aquela. Eu sou Lindão, que culpa tenho eu? Se Deus me fez assim, lindão eu sou. Falta o beijinho no ombro. Isso. O beijinho no ombro. Ó, de nojo mesmo, ó. Eu sou lindão. Só as vozes. Que culpa tenho Eu, se Deus me fez assim? Ó o beijinho. lindão eu sou. É, tem um beijinho no ombro. Eu sou filho de Deus, pô. Ô Igor, sou lindão. posso dar uma sugestão? Vai. Pede para as mulheres sentarem, deixa só os homens primeiro. Então vai Vamos lá. ver como que Mulher, vai ser esse peito senta, de pombo. mulherada. Senta, mulherada. Só os homens. Não, os homens ficam em pé. Vamos, os homens ficam em pé. Rapaz, bora. Vamos lá, homens lá. Eu sou. Ó, peraí. Ó, corpinho de lado. Vamos. Corpinho de lado aqui, ó. Mostrando a silhueta. Vai. Eu sou linda. Que culpa tenho eu? Se Deus me fez assim, lindão eu sou. Mais uma vez, vamos lá. Eu sou lindão. Que culpa tenho eu? Se Deus me fez assim, lindão eu sou. Vai, Melhorou. mulherada. Os homens sentam, quero ver a mulherada. Agora... Prontas? Corpinho de lado. Eu sou lindão. Que culpa tenho eu? Se Deus me fez assim, lindão eu sou. Eu sou Lindão, que culpa tenho eu? Se Deus me fez assim, lindão eu sou. Por quê? Porque eu tenho medo de ser o que sou. Se tudo que sou, Deus fez por amor. Porque eu tenho medo de ser o que sou. Se tudo que sou, Deus fez por amor. Sou filho de Deus. Do jeito que sou, assim sou eu. Eu sou Elizabeth, do meu sapeto, do meu coração, do meu coração. Todo mundo, homem, vamos. Sou filho de Deus. Do jeito que sou, assim sou eu. Eu sou Elizabeth, pois Deus me sapero do meu coração. Eu sou lindão. Que culpa tenho eu? Se Deus me fez assim, lindão eu sou. As mulheres assim, ó. Sou lindão. Que culpa tenho eu? Se Deus me fez assim, Lindão eu sou. Amém. Glória a Deus. Amém. amém. Agora você está certo de quem você é? Fala para mim, quem você é? Eu sou lindão. Hã? Amém. Vai fechando os seus olhos, põe a mão no teu coração um pouquinho. Respira fundo, acalma o seu coração. Agora em postura de oração, que você possa se conectar com esse nosso Senhor que te trouxe aqui. Se coloca de pé, você que está sentado. Que nesse momento você possa desde já erguer os teus braços e fechar os teus olhos, para conseguir enxergar a presença daquele que permitiu que você estivesse aqui nesta noite. Que nesse momento você possa ir agradecendo a este Senhor que te deu o dom da vida,
para ter o seu coração reabastecido, para ter o teu coração tomado por esse fogo do Espírito Santo, para vir até aqui, ó Senhor Jesus, nós te agradecemos por nos permitir louvar ao Senhor por meio desta animação, por meio dessa cantoria, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor vem fazendo sobre a minha vida. Louvado seja o Senhor, meu Deus, por aquilo que o Senhor tem feito na minha casa. O Senhor deseja ouvir a sua voz, vai falando a sua verdade, vai agradecendo ao Senhor por todos os milagres, por todas as bênçãos e por todos os extraordinários que esse nosso Deus vem fazendo. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos pela minha conversão diária. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor Jesus, por nos chamar a perto do Senhor, por nos fazer como aqueles que caminhavam em direção a um lugar e lembraram pelo seu nome que a nossa Jerusalém é aos seus pés. Obrigado, Senhor Jesus, pela conversão do meu marido que eu tanto peço. Obrigado, Senhor Jesus, pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor Jesus, pelas dificuldades que o Senhor está permitindo que eu passe, pois até mesmo nessa dificuldade o Senhor se prova sobre a minha vida. Obrigado, Senhor Jesus, por ter me dado este bem tão precioso que é a minha cruz, este tão sagrado que o Senhor confiou a mim, Senhor. E hoje eu entendo que não só eu estou para carregá-la, Senhor Jesus. Nós te agradecemos e te bendizemos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por acolher as nossas súplicas, por acolher, Senhor Jesus, as nossas intenções. Que neste momento você possa ir fazendo lembrança daquele que o Senhor nos prometeu que viria, para que nós possamos glorificar a Ele em vida. Que você possa desde já erguer os seus braços o mais alto que você puder, deixar todo abatimento de lado. Espírito Santo de Deus, eu te clamo neste momento que todo o abatimento possa cair por terra neste momento. Nós clamamos a sua presença, Espírito Santo de Deus, pois nossa vida restaurada pela sua graça. Nós necessitamos ter esta comunidade onde nós estamos aqui para sentir a sua presença mais uma vez. Espírito Santo de Deus, venha sobre os nossos corações, vai fazendo a sua oração, vai pedindo. Você que está cansado, não deixe de rezar. Você que está abatido, não deixe de rezar. Você, irmão, que já entende, já pensa que o Senhor não habita no seu coração, vá pedindo a presença do Espírito Santo de Deus, para que você volte a sentir no mais íntimo do teu coração este fogo. Vá pedindo o Espírito Santo de Deus, batiza-me nesta noite. Batiza-me, Espírito Santo de Deus, pois não há outro lugar. Não há outro lugar, Espírito Santo de Deus, que a minha alma deseja estar, senão na sua presença, Espírito Santo. Senão neste lugar santo, aonde o Senhor prometeu para nós que viria. E Senhor Jesus, nós, como seus escravos, que não esperamos mais nada em troca, pois um dia o Senhor nos deu tudo, nós cantamos essa oração como louvor ao Senhor. Erga os teus braços o mais alto que você puder e erga a sua voz, pois esta é a sua oração, esta é a sua súplica e o seu louvor ao nosso Senhor. Vem, Espírito Santo. Eis o tempo que já chegou, teu Espírito desce sobre nós. Vai do início, vamos do início. Eis o tempo que já chegou. Eis o tempo que já chegou, teu Espírito desce sobre nós, sobre nós, sobre nós. Desejamos, nós queremos. Vai soltando a sua voz. Sua presença. É pro Espírito que você canta. Ergue os seus braços, irmão. Tua glória, teu poder, vem
alto. Batiza-me, Pai. Batiza-me, Espírito, com fogo. nós desejamos o seu fogo, Senhor. Batiza-me, Espírito, com fogo, teu fogo. Batiza-me, Espírito, com fogo, teu fogo. Batiza-me, Ainda de olhos fechados, ainda de olhos fechados, eu convido você a fazer esse propósito nessa noite, a fazer esse propósito de fechar os olhos e enxergar o Espírito Santo de Deus correndo sobre as veias do teu coração. Você que não crê, o Espírito Santo ele vem dizer que nesta noite há Pentecostes sobre o seu coração. Então feche os seus olhos, meu irmão, e experimente aquilo que o Senhor prometeu. Há muito tempo que o Senhor ele vem desejando aqueles que voltaram, aqueles que como Emmaus voltaram em direção a este fogo. E o Senhor preparou esta noite para você e a tua casa voltar para esse fogo, para você e o seu coração voltar para esse Espírito que te chama. Porque o nosso coração como humanos, ele permanece como um vazio. E quando nós nos encontramos nesse vazio, o Espírito Santo, ele nos chama e ele diz vem. Ele nos diz vem. E é por isso que a sua vida, e o Senhor te colocou aqui, para você clamar, para você erguer os seus braços, e não ter vergonha de cantar essa música que talvez você não conhece, mas o Senhor preparou para você. É a sua vida e o seu coração que o Espírito Santo deseja batizar neste fogo nessa noite. Que essa música ela seja a sua verdade, que essa música ela seja a minha e a nossa verdade. Ergue os seus braços, não canse de rezar, pois é pela sua vida que o Senhor nos convidou aqui, é pelas nossas vidas que o Espírito Santo de Deus vem ao nosso encontro. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a sua presença sobre nós. Espírito Santo de Deus, como seus filhos que entendemos que os nossos corações eles não são preenchidos por aquilo que o mundo nos oferece. Espírito Santo de Deus, já não há mais bens materiais, já não há mais trabalho que me preenche como o Senhor me preenche. Espírito Santo de Deus, vem fazer este cano sujo transbordar de água limpa, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos na sua presença neste lugar. Nós desejamos te sentir. Nós desejamos, Senhor Jesus, ter o Senhor como morada eterna em nossos corações. O ministério vai cantar essa música mais uma vez, e que você se permita, nem que seja olhando para aquele telão, cantar essa música. Pois Espírito Santo, é justo que nós te adoremos, é justo que nós entregamos a nossa voz como um gesto de amor ao Senhor nesta noite. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós por meio desta canção, para todo o entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, abrindo os nossos corações para aquilo que o Senhor ainda deseja fazer nessa noite. Espírito Santo de Deus, adentre sobre os nossos corações para que nós possamos ter fé o suficiente de crer que o Senhor está sobre nós e deseja fazer a sua morada eterna em nossos corações. Desde o início, canta essa música. Eis o tempo que já chegou. Canta Teu por Espírito Deus. desce sobre nós. Teu Espírito desce. Ergue os seus braços, vai. É pela tua vida que você canta, é pela sua vida e pela tua família que você canta. Eis o tempo, eis o tempo que já chegou.
Teu Espírito desce sobre nós. Teu Espírito desce sobre nós, sobre nós. Desejamos. Nós queremos Sua presença real aqui. Sua presença real aqui. Tua glória, Teu poder. Pentecoste, outra vez. Desejamos. Canta para o Senhor. Mais alto que você puder. Batiza-me, Senhor, clame. Batiza-me, Espírito, com fogo, Teu fogo. Batiza-me, Espírito, com fogo, Teu fogo. Suas vozes, vai. Com fogo, Teu fogo. Batiza-me. Vai dando intensidade a sua voz. Teu fogo. Não canse de rezar, você que ora em línguas, se permita ter o Espírito Santo. Você que não reza em línguas, peça, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Não canse de rezar, filho, não canse de rezar, pois é pelo Senhor Jesus que nós estamos aqui. Essa é a nossa adoração ao Senhor. Ainda de olhos fechados, coloca a mão sobre o seu coração. Enquanto nós rezávamos, o Senhor me revelava a vida de um homem que se faz presente nesse lugar e não crê no mistério do Espírito Santo de Deus. O Senhor vem te dizer e vem te chamar pelo nome, dizendo: volta, pois é pelo Espírito Santo de Deus que a vida da sua família, do seu filho, será renovada por honra e glória do Senhor. O Senhor Jesus, Ele não deseja que você se revele, pois é no íntimo do seu coração que Ele encontra o seu coração e traz para perto, e traz para a sua Jerusalém, para nossa Jerusalém, Senhor Jesus. Que neste momento você possa agradecer a esse Deus. Com as suas palavras você possa ir agradecendo a esse Deus por aquilo que Ele já fez sobre esta noite.
por aquilo que Ele já fez sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a vida de todos aqueles dessa comunidade, sobre a vida de todos aqueles que um dia se permitiram ser amados e se permitiram viver aonde nós devemos habitar como católicos, no meio deste fogo. Obrigada, Senhor Jesus, por nos dar a oportunidade de estar aqui mais uma vez, te amar, te sentir, te glorificar e permitir ter o meu coração mais perto da morada eterna, mais perto do lugar onde o Senhor preparou para a minha vida. Agora eu gostaria de chamar a Ana. Que você possa desde já erguer as suas mãos sobre esta filha, sobre esta serva. Que o Espírito Santo do Senhor e Nossa Senhora se faça presente por meio da vida dela. Que ela seja ousada naquilo que o Espírito Santo preparou. Que ela possa se sentir por meio dessa pregação acolhida sobre o ventre de nossa mãe, e que tudo aquilo que ela for nos dizer possa passar pelo ventre dela, por intercessão do nosso Senhor, e chegar até os nossos corações nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vocês querem ficar assim, de pé? Querem sentar? Podem sentar. Que delícia ter conseguido chegar aqui hoje. Estar aqui hoje. Sentir correr nas veias, junto com o nosso sangue, junto com o oxigênio que nos põe de pé, sentir o Espírito Santo. Quem sentiu o Espírito Santo correr no corpo, ergue a mão. Dá uma olhada para os lados, fica com a mão erguida e olha quantas pessoas viveram agora, sentiram. E é isso que nós precisamos para entender aquilo que Deus quer nos falar. Sem o Espírito Santo, nós permanecemos numa pequenez, numa miséria, numa cegueira, mas sobretudo num desânimo espiritual que o diabo confunde, nos confunde e nos coloca como cansaço, trabalho demais, vida agitada, corrida, muita coisa. E eu vim te dizer isso. Não é cansaço humano. Porque o cansaço humano, Deus criou a noite para descanso, para a gente dormir e recuperar o nosso cansaço. Meu irmão, esse desânimo que você sente não é nada de Deus. Quem aqui já viveu um momento em que parecia que Deus
estava em silêncio, não escutava Deus, não entendia Deus, pedia, falava, suplicava, mas Deus estava em silêncio. Quem já viveu isso? Quem já rezou aqui? Rezou o terço, fez a oração da manhã, as orações que você é acostumado a fazer, e naquele momento não sentiu nada. Quem daqui já rezou sem sentir nada? Quem aqui já pensou assim? Eu já fui tão fervoroso, tão fervorosa. Eu já andei tão longe para encontrar Jesus. E hoje parece que meu coração esfriou. Põe a mão no teu coração, sente ele bater. E com a mão no teu coração, eu quero te dizer a primeira revelação de hoje. Os discípulos de Emaús somos nós. Bate a mão e fala: sou eu! Eu sou um daqueles que caminhavam para Emaús. Os discípulos que caminhavam para Emaús saíram de onde? De onde eles saíram? De Jerusalém. Os discípulos, eles não estavam pecando, eles estavam indo só. Os discípulos, eles não estavam brigando, eles estavam indo para Emaús. Os discípulos não estavam abandonando Deus conscientemente. Eles estavam desanimados. Eles estavam ali desanimados. Existe uma grande diferença entre um pecado, um pecador que vai lá e peca, sabendo daquilo que ele está fazendo, que é errado, e daquele que pelo desânimo permite que o seu coração se esfrie. Quero te dizer uma coisa, abre aí seus ouvidos. O inimigo sabe que se ele não conseguir te destruir por alguma razão, se ele não conseguir fazer você cair no adultério, em tantos pecados, se ele não conseguir te fazer, basta para ele te destruir, ele deixar, ele te provocar, que o seu coração esteja desanimado. Um coração desanimado é alvo poderoso para o diabo. Como que é a postura de uma pessoa desanimada? É assim? Lembra aqui os meninos cantando? Marcos dançando? Como que é a postura de alguém que está desanimado? Para baixo. Enxerga o quê? O chão. Agora, olha para o céu. Ergue a sua cabeça. Pode deixar. Ergue a sua cabeça para o céu. É lá. É para lá. E é assim que nós temos que estar.
os nossos problemas vão acontecer. Por isso é que São Paulo nos alerta: não extingais o Espírito Santo. Fala isso para quem está do seu lado. Não extingais o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Não permita que o Espírito Santo se apague. Por isso, se você tiver que rezar sem vontade, reze. Se você achar que Deus está em silêncio, insista, porque eu quero te dizer, o caminho do desânimo fica em Emaús. Jerusalém representa a promessa, a missão, a igreja. Emaús, o lugar onde nós vamos desistindo da promessa, da missão, da igreja. Emaús, o lugar do desânimo, aonde eu olho para as pessoas, para a igreja, para a missão, e não vejo, não sinto. Os discípulos estavam indo para Emaús, porque eles estavam em Jerusalém e não encontraram, não viram Jesus. Jesus nunca perde cada um dos seus. Coloca a mão, bate assim, ó, forte no teu peito e fala: eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Bate convicto, cabeça erguida. E seja lá, meu irmão, onde é que você está, seja lá o compromisso que você tem em Emaús, Jesus vai atrás de você. Jesus está atrás de você. Jesus não desiste de você. Ele está atrás de você, como ele estava atrás daqueles discípulos cabisbaixos e desanimados. Jesus vai e se antecipa, faz ali um diálogo com eles. Enquanto eles se afastavam de Jerusalém, Jesus caminhava atrás deles. Nós nos afastamos, ficamos em Emaús, e Jesus nos busca de Emaús. Será que nós vamos para Emaús uma única vez na vida? A gente entendeu que Emaús é lugar do que mesmo? De desistência, de desânimo. Nós entendemos que Jerusalém é o lugar da promessa, da missão, da igreja. Entendi. Tomei posse. Estou pronta. E vou embora. Será que daqui um tempo nós podemos regressar a Emaús? Sim! Faremos isso. Sabe por que você está aqui hoje? Primeiro, para viver o resgate poderoso de Deus para a tua vida. Deus olha nos teus olhos hoje e fala: você é meu. Vamos embora.
Jerusalém te espera. Entendeu? Sacou? Sacou o que eu estou falando para você? Entendeu? Está te ensinando o caminho. Ele está te mostrando. Quantas vezes Jesus tem caminhado do teu lado, no dia a dia, nos detalhes, nas pequeninas coisas que você não percebe. Quantas? Fecha seus olhos 1 minuto agora e pensa nisso. Onde é que Jesus tem caminhado lado a lado e você não tem percebido? Continua vindo à missa, continua servindo, continua cantando, continua rezando, mas por dentro você está lá em Emaús. Jesus sempre toma a iniciativa. Sempre. Os discípulos estavam indo de Jerusalém para Emaús. E Jesus se antecipa, se aproxima e começa a caminhar com eles. Percebe uma coisa? Eles não chamam Jesus. Eles não chamam. Nós vamos parar aqui, vamos pegar o Evangelho. Lucas, capítulo 24. Versículos, nós vamos ler todo. 13 ao 35. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu estou usando a minha Bíblia no celular, não fisicamente a Bíblia, porque é muito difícil carregar tudo. Mas se você pode carregar, nunca substitua. Lucas 24, 13, 35. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhe então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos,
os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Aí acharam reunido os 11 e os que com eles estavam, e todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho, como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Nós constatamos o desânimo aqui. Jesus, quando caminhava com os discípulos, e os discípulos não estavam entendendo nada, nem o reconhecendo, Jesus, durante todo o caminho, até chegar onde eles pararam, Jesus ia falando assuntos aleatórios, ou Jesus ia explicando as Escrituras. Jesus ia explicando a palavra. Antes de Jesus antecipar-se, ele vai explicando, mostrando, através da palavra. Jesus reorganiza a história daqueles discípulos, conforme ele vai explicando as Escrituras. E eu fico imaginando, como será, né? Imagina os discípulos ali, lamuriando, reclamões, desanimadões. E Jesus faz uma pergunta, contextualiza. Faz outra pergunta, contextualiza. Jesus, em algum momento, durante aquele percurso, e ali no começo a gente vê que Jerusalém de Emaús ficava perto ou longe, 60 estádios, mais ou menos 11
quilômetros. E eles caminhando ali, ó. Caminhando com Jesus. E nem olhando para Jesus. Ouvia e não olhava. Ouvia e não sentia. Até parece a gente. Até parece a Ana. Quantas vezes que eu ouço, mas não sinto. Conheço a palavra, mas não acredito. Quantas pessoas você já conheceu na sua vida que disseram diante de uma dificuldade da vida: Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Ora, meus irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. É difícil demais ficar de pé com toda a dificuldade que eu tenho. É difícil demais. Imagine que eu não tenho conseguido carregar fisicamente a Bíblia. Mas graças a Deus eu tenho um celular que pode ter a Bíblia. Quantas pessoas nessa vida podem e não conseguem porque não querem, porque vê e não enxerga. Olha para a tua vida e reconhece Jesus. Eu olho para a minha história, para a minha vida e reconheço a grandeza do amor de Deus por mim, o amor dele por mim, a salvação dele na minha vida. Inclusive, no meu acidente, quando eu caí de um cavalo, com 16 anos de idade, tive uma fratura de 3 vértebras da minha coluna, com uma lesão de medula, e fiquei sem andar. Fiquei quase 3 anos da minha vida numa cama, olhando para o céu, para o teto do quarto, cheio de escaras, infecções e com um diagnóstico: você nunca mais vai andar. E Deus me pôs de pé. Os médicos diziam para mim: o que você conseguir em 1 ano, você vai ter para o resto da vida. Então faça muita fisioterapia para que durante 1 ano você consiga recuperar, porque aí você tem isso para o resto da vida. Sabe o que eu consegui recuperar em 1 ano? Nada. Nada. E hoje eu entendo. Sabe por que eu não recuperei nada em 1 ano? Porque tinha que passar muitos anos sem eu me recuperar, para que ficasse provado a mim mesma e aos homens que eu estou de pé pela graça de Deus, que eu ando porque Deus, assim como Ele estava com aqueles discípulos em Emaús, Ele me arrancou de Emaús, me arrancou e me levou para Jerusalém. Permitiu um acidente e muitos sofrimentos para que eu pudesse encontrá-lo, reconhecê-lo e caminhar com Ele. Hoje conversava com uma pessoa aqui, e uma pessoa que já viveu um milagre gigante também, e essa pessoa disse estar desanimada. E eu quero dizer para você: se Deus te resgatou, se Deus te pôs de pé, se Deus te curou, se Deus fez um milagre na tua vida,
você precisa ser testemunho dele. Eu e você. O que os discípulos fizeram quando eles reconheceram Jesus, quando ele parte o pão e eles reconhecem? O que os discípulos fazem? Continuam sentados? Continuam em Emaús? Não! Eles se levantam imediatamente e correm para Jerusalém. A palavra de Deus, durante todo aquele percurso, quando Jesus vai falando das Escrituras, vai explicando as Escrituras e nos ensinando que a palavra de Deus não só muda as circunstâncias, porque nós entendemos, aprendemos, mas sobretudo muda o nosso olhar, muda a nossa mentalidade. Nós precisamos entender, conhecer a palavra de Deus. Talvez hoje você esteja vivendo Emaús, desistindo do seu casamento, da sua profissão, da sua missão, não sei, desistindo da vida, desistindo do seu ministério. Talvez você esteja vivendo o seu Emaús, mas a palavra de Deus, ela se escancara para você. E agora chegou a hora de deixar o seu coração arder. Lembra no começo quando eu falei, quem sentiu aqui correr? Mateus falou de forma profética, sinta nas suas veias. Se você sentiu, agora ele está te ensinando através da palavra, do ensino, da pregação. Deixa teu coração arder, deixa teu coração pegar fogo. Jesus fala, primeiro ele fala, depois o coração arde. Se o teu coração ardeu, é porque Jesus falou. Olha o que acontece ali. Os discípulos falaram, por acaso teu coração não queimava enquanto ele andava e falava? Primeiro Jesus fala, depois o teu coração arde. Se o teu coração está ardendo, presta atenção no que Jesus está falando, no que ele falou. E se o teu coração não arde, ai, ai, arregaça essas orelhas, olha para Jesus, abre a tua palavra. Primeiro Jesus fala, depois arde o teu coração. E hoje o mundo está exatamente o contrário. Queremos sentir. Não tem sentir. Eu preciso ouvir. E só tem uma voz que eu tenho que ouvir. Eu preciso ouvir Jesus. A Eucaristia abre os olhos. Eu comungo, eu faço parte, eu estou dentro. O partir do pão. Quando Jesus parte o pão, os olhos se abrem.
Quando a gente pensa na nossa igreja, Jerusalém, missão, igreja e... Vocês esqueceram? Esqueceram? Jerusalém representa promessa, missão, igreja. Olha que coisa mais linda. Vamos pensar na Santa Missa? Primeiro vem a Eucaristia ou a palavra? Primeiro vem a palavra, liturgia da palavra. Depois vem a liturgia eucarística. Podemos então dizer que toda missa repete Emaús? Toda missa repete Emaús? Que coisa linda. Quer voltar para Jerusalém hoje? Quem quer voltar para Jerusalém? Eu. Saiba que poderão ter momentos na sua vida em que você vai parar em Emaús. Seja adulto, seja responsável espiritualmente. Nós buscamos a santidade, estamos num caminho de santidade, mas temos as fragilidades, as fraquezas. Não se esqueça, Jesus caminha atrás, te busca, porque você é dele. Jesus não desiste de você. Por isso, quando nós estamos vivendo em Emaús, nós estamos desistindo de tudo, da vida, do casamento, do ministério, do trabalho, das esperanças, dos sonhos, da oração. Jesus faz hoje um grande pedido. Enquanto eu preparava esse momento de hoje, e já tem tempo, né, Marcos? Jesus falou desse jeito para mim. Diga para essas pessoas que hoje irão no Aviva, olhe nos olhos dessas pessoas e diga para essas pessoas: não me mande mais embora da sua vida. Não me mande mais embora da sua vida. Não se curve, não fique no desânimo, não fique na culpa do seu passado, naquilo que já foi. Não me mande embora da sua vida. Sabe qual vai ser a resposta, Denise, Igor? Qual vai ser a resposta? Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Diga isso, se você quer. Fica comigo, Jesus, na minha casa, lá, aonde é difícil demais. Fica comigo, Jesus, nos meus pensamentos acelerados. Fica comigo, Jesus, no meu desânimo de cada dia, quando eu sou atropelado por muitas coisas que eu nem entendo, mas que me atropelam. Vai pensando aí. Agora é teu momento. Você já entendeu, você já abriu os olhos. Regala teu olho aí. Olha para quem está do teu lado. Olha para quem está da direita, da esquerda. Abre bem os olhos.
abre, Jesus, e diga: não ardia o seu coração quando você entrou aqui hoje? Não está ardendo o seu coração? Não ardeu o seu coração quando você viu o Igor cantando, o Marcos dançando e o Mateus conduzindo? Não ardeu o seu coração? É Jesus. E agora eu não vou ver Jesus. Jesus não teve que ressuscitar ali na frente deles, mas ele partiu o pão e se mostrou, e se fez presente no coração daqueles homens, como ele se faz agora no seu. Coloca a mão no seu coração agora. Sente teu coração arder. Sente o teu coração queimar. Queimar. Porque Jesus já deu o recado dele para você. Não me mande mais embora da tua vida. E você vai dizer para ele: fica comigo, Senhor. Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abrirão os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Senhor, fica conosco. Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina. É tarde, o dia declina. Quase sem esperança, quase sem esperança. Partimos sem direção, sem direção. Mas ao redor da mesa, na tua igreja, mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos, abriram os nossos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chores, Jerusalém. Alegria, alegria voltou. Teu Senhor está vivo, teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém. Toma posse, meu irmão, minha irmã. Alegria, alegria voltou. Nosso Jesus, meu Jesus está vivo. Ele ressuscitou. E de uma forma muito simples, diga para o Senhor, vai dizendo para o Senhor, com as suas palavras: fica comigo. Fica comigo na minha casa. Fica comigo na minha família. Fica comigo, Jesus. Eu te dou permissão plena. Eu necessito, Senhor. Porque quando eu estou sem ti, Jesus, o meu coração volta para Emaús. E quando eu estou contigo, o meu coração volta a arder, Senhor. Fica comigo, Jesus. Fica comigo quando eu estiver fraco, quando eu estiver forte. Fica comigo, Senhor, quando eu não sentir nada. Fica comigo, Senhor. Que eu possa conhecer a sua palavra mais e mais, para que eu entenda, compreenda
que eu seja um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, que honro a minha grande dignidade, que é ser filho de Deus. A nossa maior dignidade é ser filho de Deus. E para isso eu preciso sentir Deus no meu coração todos os dias. Fica conosco, Senhor. Fica conosco todos os dias da minha vida. Que essa seja, meu irmão, minha irmã, a tua oração de hoje. Que você aprenda de uma vez por todas que o teu lugar é Jerusalém e que tem características próprias de quando você não está em Jerusalém. E Jesus nos dá o Espírito Santo para que a gente tenha sabedoria, força de voltar. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos mantenha sempre em Jerusalém. E não podemos nos esquecer, gravem isso: Jerusalém é a promessa, a missão e a igreja. Eu não vou conseguir viver Jerusalém sozinha. Não vou. Esquece. Na tua casa? Esquece. Eu tenho sim que ter meus momentos lá de oração, sozinho, com a minha família. Mas Jerusalém, promessa de céu, novos céus, novas terras, Jerusalém celeste. Promessa, missão, igreja. Então, olha para quem está aí do seu lado e fala: eu preciso de você para ficar em Jerusalém. Mas olha nos olhos e diga: eu preciso de você para ficar em Jerusalém. E faz um compromisso com esse irmão que está aí. Não com ele, mas que ele represente Jerusalém. Ele representa a igreja. E diga: se você me ver em Emaús, me arranca de lá, tira de lá, gruda na minha mão e não me deixa em Emaús. Combinado? Tudo certo? Marquinho, vem cá. Eles falaram que está combinado. Preciso que você certifique aí. Olhe nos olhos. Grava. Gravou? Nós precisamos. Está gravando. E eu quero te dizer uma coisa. Eu preciso de você para ficar em Jerusalém. Não me deixa sair de lá. Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abrirão os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chores, já não chores, Jerusalém. A alegria voltou.
alegria voltou. Diz pro irmão que tá ao seu lado: teu Senhor está vivo. Teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Vai cantando isso. Ele ressuscitou. Abraça a pessoa que está do seu lado. Já não chora. Abraça a pessoa que está do seu lado. Jerusalém, alegria. O Senhor prometeu esta Jerusalém para nós. Teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Continua abraçado. Teu braço deve estar cansado. Às vezes você está cansado. Só que o que é um braço cansado perto de uma chaga pregada numa cruz? Acho que não é nada. Então mantenha-se aí. Eu vou pedir para o ministério ir tocando devagar essa música. E que a gente, em unidade, como uma santa igreja, nós possamos ir proclamando essa música mais uma vez como a nossa oração. Uma oração de pessoas que voltaram ao encontro do Senhor nessa noite. Eu não sei aonde estava o seu coração, eu não sei aonde estava o seu tesouro, como foi dito semana passada. Mas hoje o Senhor, Ele te chama mais uma vez a voltar, como vocês voltaram para esse Jerusalém, para essa Jerusalém. Então se fortaleça junto a este teu irmão, pois a santidade, muitas vezes nós buscamos de forma individual, a salvação ela é individual, só que ela fica mais fácil, viver a nossa Jerusalém fica mais fácil quando estamos em comunidade. E a primeira coisa, amado irmão, que o inimigo ele nos tenta, e ele tenta nos tirar, é a nossa fé. Pois sem a fé nós não alcançaremos Jerusalém. Pois sem a nossa fé nós não alcançaremos a santidade, nós não alcançaremos a salvação. E é por isso que o pecado e o demônio, ele se faz presente na sua fé. Ele tenta tomar ela, pois ele sabe que sem ela não alcançaremos e cairemos no caminho de Emaús. Então, abraçados, cantemos essa música de uma forma onde nós possamos suplicar para o Senhor nos dar a fortaleza, nos dar fé e nos dar esperança para todos os dias das nossas vidas chegarmos nessa nossa Jerusalém. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo, era só o começo de uma história de amor. De uma história de amor. Você que sabe, vai cantando. Comentaram com grande fé. Comentavam com grande dor tudo que se passou. E jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor ao som de sua voz, abrasava os seus corações. Bem alto, vai. Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina. Quase sem esperança, partimos sem direção.
nosso pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo. Teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, A alegria voltou. a alegria voltou. Teu Senhor está vivo. Teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Vira para essa pessoa que está do seu lado. Traça o sinal da cruz na testa dela. E fala assim para ela: amado irmão, quando eu te ver sem esperança, sem fé e sem amor, eu vou estar lá para te agarrar e fazer você voltar para essa nossa santa igreja, que é a nossa Jerusalém. Amém? Aplauda o nosso Senhor Jesus, que permanecemos junto a nós nessa noite. Amém? Marcos, recados paroquiais. Igor. Seja esse irmãozinho, essa irmãzinha que está do seu lado, quem você quiser, tá? Mas que esteja aqui hoje. Nós temos uma tarefinha toda semana, né? Não é verdade? Então a tarefinha essa semana, pessoal, é você convidar alguém que está aqui com você e rezar um terço junto com ela. Amém? É a sua amiguinha, fala: Arminha, vem cá, vamos rezar um terço junto essa semana. Vocês vão lá, gruda nas bolinhas e ó, taca ali pau. Amém? Amém, né, Luiz? Glória a Deus, amém? Alegria voltou, meu irmão, minha irmã. Jesus está vivo, louvado seja Deus. E para encerrar, quem veio pela primeira vez hoje? Oh, glória. Amém? Vem aqui na frente rapidinho, é rapidinho. Não vai durar um minuto, prometo. Amém, vamos aplaudir nossos irmãos. Você vê, irmão, a primeira? Então vem, bora, bora. Decisão, ó. Sai do barquinho, vamos. É isso aí, tem que Amém. vir. Ah lá, tem mais, Igor, ó lá. Tem mais? Ô, glória, aí sim, irmão. Ô, glória. Força na peruca. Amém. Só vou perguntar o nome deles rapidinho. Ricardo, Adriana, Claudemir, Denise, ó, Xará, Denise, Luiz e a Silvana. Amém. A gente poderia talvez encontrar muitas palavras para dizer para vocês, mas do fundo do meu coração, queria dizer para vocês: Jesus ama vocês. E não é algo que eu estou falando porque eu vou falar, não, porque eu sei, que eu tenho certeza que vocês sentiram o coração arder, como a Ana falou. Jesus tem um amor muito grande por cada um de nós. Foi por isso que ele fez de alguém ou de algum instrumento, não sei quem foi, ou se foi a mídia social, né, as redes sociais, não sei, mas se alguém chamou, foi instrumento para que você estivesse aqui hoje. Para que o coração de vocês, talvez se estivesse frio, pudesse voltar a arder e sentir que há um Deus muito grande. Amém. E ele sabe por que ele é Deus? Porque ele nos ama, porque ele tem amor por cada um de nós. Deus, se ele deixar de nós nos amar, ele deixa de ser Deus. Uma vez ouvi isso. Então, Deus é o amor. E ele nos chama a viver esse amor a cada dia. Amém? Faz assim com as mãozinhas. Gostaria que nós pusesse as mãos sobre eles. Vamos rezar uma Ave Maria, entregando a vida deles, o coração deles, para que a cada dia mais o coração de cada um deles, inclusive os nossos, possa continuar ardendo da presença do Senhor. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Deus abençoe, viu?
Vocês que estão do lado deles aí, dá um abraço neles aí. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Adriano. Deus abençoe. Valeu, meu irmãozinho. Valeu, Luiz. Aí, glória. Amém? Amém. Foi bom? Ih, foi bom ou não? Foi! Ah, agora eu ouvi. Foi bom ou não? Foi! Isso só está começando. Temos muito mais para viver. Amém? Amém. Deus a cada dia se renova. A cada dia Ele quer nos mostrar algo e para nos fazer cada vez mais sentir a presença dEle. Amém? Oi, Então, Igor. Oi. Avisa para ele. Hã? Ó, a Denise está perguntando não, falando para lembrar vocês que o fechamento desse nosso seminário de Emaús vai ser muito especial. Vai ser um luau que nós iremos fazer no dia 29 de julho, né? 29 de julho. Uau! Aí, uau! O luau, uau! Amém? Glória a Deus, amém? Levanta seus bracinhos para o céu, diz obrigado, Senhor. Obrigado pela minha vida, obrigado pela vida da minha família, obrigado pela vida desses meus irmãos. Obrigado, Senhor, por essa noite, por estarmos aqui reunidos na Tua santa presença. Te louvamos, te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor. Por isso estivemos e continuaremos sempre reunidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Dá a paz para esse irmão, para essa irmã que está do seu lado. Tenha um bom resto de semana com a graça.